Do lado esquerdo, por favor, o nosso repórter José Augusto, que está ao vivo em Manaus e traz a situação agora. Transporte de pacientes para outros estados do Brasil. É você, José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente fala ao vivo aqui do Hospital 28 de Agosto. Certamente a unidade de saúde mais movimentada de Manaus desde o dia de ontem. Muitas ambulâncias, muita gente. Um cenário que tem uma mistura de emoções, Bate. A gente tem ali ao fundo enfermeiros e técnicos. A gente vai tentar mostrar porque eles estão bem escondidos ali, mas eles estão tocando músicas nesse momento, tentando uma maneira, né, de levar solidariedade uns aos outros e aos pacientes também. Então aqui é um ambiente que a gente tem isso, homenagens, orações dos próprios profissionais da saúde. Aí mais aqui à frente a gente tem essa barreira policial, né, porque afinal de contas tem muita tensão também, tem momentos em que muitos pacientes reclamam da falta de informações. Imagina, né, Bate, você ter um familiar internado que você não sabe se vai poder vê-lo, não sabe se ele tem oxigênio ou não, como fazer para conseguir um cilindro particular de oxigênio para levar para essa pessoa. Então tem momentos em que realmente a coisa fica tensa aqui em frente ao 28 de agosto. Por isso a Polícia Militar está posicionada nesse momento. Eu vou andar um pouquinho para mostrar para vocês a quantidade de pessoas que estão aqui. A gente tem agora aí uma ambulância saindo. Daqui saíram... Oi, Bate. Vamos priorizar essa imagem, porque esse já deve ser um dos transportes dos doentes aí, não é isso? Que estão indo para os outros estados por aviões particulares. Se eu não me engano, para o Piauí, tem também o Distrito Federal. As ambulâncias estão saindo a todo instante? Essa imagem é recorrente aí? Eles estão saindo, sim, as ambulâncias saem. Hoje de madrugada saíram daqui, Bate, os primeiros 9 pacientes que seguiram para Teresina, no Piauí. 5 governadores e mais também o governador do Distrito Federal, eles manifestaram publicamente apoio ao governo do Amazonas para que recebam esses pacientes que estão saindo, não só daqui do 28 de agosto, mas de outras unidades também. O que acontece? São 235 pacientes que devem ser remanejados para outras unidades para tentar desafogar um pouco o sistema de saúde aqui no Amazonas, que a gente sabe, o Brasil e o mundo inteiro têm acompanhado a superlotação das unidades e a falta de oxigênio. As pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Mais ambulâncias preparadas ali, Bate, mas eu queria contar aqui a história que emocionou muito a gente, da dona Ivanilde Lopes. Enquanto isso, eu vou pedir para o meu cinegrafista mostrar um pouco a situação aqui. Como que a gente está de gente, de familiares à procura de informação, esperando algum tipo de notícia positiva para os pais. Mas eu vou tentar encontrar aqui a dona Ivanilde. Ela conversou com a gente mais cedo, mas saiu agora, Bate, porque recebeu uma informação e está indo avisar o restante da família. A dona Ivanilde conversou com a gente, ela perdeu hoje o pai, perdeu a mãe. Mas estranhamente, Baixa, ela tinha um sorriso no rosto ainda, porque a irmã dela está entre os pacientes que vão conseguir ser transferidos num avião da Força Aérea para outra cidade. Então ela disse que ainda não conseguiu viver o luto, mas está confiante que a sua irmã, né? Pelo menos a sua irmã vai conseguir se salvar desse vírus maldito, como ela mesma disse. As homenagens continuam lá na frente, tem mais um paciente sendo transferido, Bate. Vamos ver se a gente consegue mostrar ao vivo aqui no Cidade Alerta. A gente não pode se aproximar por questões de isolamento, a polícia também pediu para a gente manter a distância, mas daqui a gente consegue mostrar. Cada paciente que sai, seja para ser transferido para outra cidade, ou seja para receber alta, é comemorado sempre com uma salva de palmas. Bate. Veja só, olha, nesse momento as pessoas estão sendo transportadas. Pode narrar aí, ô José Augusto, a prioridade é sua. A transferência dos pacientes agora em Manaus é o assunto mais importante do Brasil, sem dúvida. Sem dúvida, Bate, todo mundo comemora. É uma vitória não só para os familiares, para os médicos, para os enfermeiros, mas para todos os amazonenses. A cidade tem vivido dias sombrios aqui. Então saber que uma pessoa, 2, 3 vão conseguir ser atendidas em outra cidade, isso não é só a certeza de que essas pessoas vão receber o atendimento devido, mas também vão liberar leitos e principalmente oxigênio
para quem ainda está aqui na UTI, nos leitos clínicos. A gente já superou aí em 90% a capacidade, a ocupação total nos leitos de UTI, Bate. Então a situação continua complicada, apesar do envio de mais oxigênio, né, de 6 mil litros que foram enviados recentemente. A nossa demanda ainda é muito alta. A gente precisa de 70 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, pela previsão do Ministério da Saúde, Bate. Olha, vocês sabem, me dá por favor imagem ao vivo lá de Manaus, outro paciente sendo transferido agora. Atenção, prioridade total. Veja só, as pessoas comemoram, as que estão sendo transferidas, aqui tem um leito garantido. A Polícia Militar vai cercando todo o local, porque os ânimos de muitas pessoas ainda está exaltado, também não seria por menos. Muita gente se pergunta assim, mas se a pessoa está sem oxigênio, em coma, por que já não transfere para um local que tem oxigênio? Gente, transportar uma pessoa que dependa de oxigênio não é fácil. Qualquer movimentação brusca do equipamento pode agravar ainda mais o estado de saúde dela. Sabe que tem muitas pessoas entubadas, portanto, que dependem de ventilação mecânica. Quando saem da UTI para o centro cirúrgico para fazer algum procedimento, às vezes no meio do caminho, no corredor do hospital, essa pessoa tem uma parada cardíaca e morre. Então você imagina, você tirar uma pessoa em coma, movimentar a maca, colocar dentro de ambulância transferir para o avião e essa pessoa em grande altitude ainda ter a pressurização do avião, é tudo muito complicado. Não é fácil mesmo. Da mesma forma que cilindros de oxigênio, vamos juntar dinheiro para comprar cilindro de oxigênio. Não é fácil também. Você não chega numa loja e fala, olha, eu quero tanto de oxigênio. Se ele fizer isso. Isso precisa de uma autorização especial de transporte. Isso também precisa de aviões cargueiros, você não pode transportar oxigênio em bagageiro, por exemplo, de avião normal. Mas toda a movimentação de artistas brasileiros para tentar ajudar Manaus, tudo é muito bem-vindo. Todas essas movimentações, essas organizações são salutares, precisam do nosso reconhecimento. Olha, os enfermeiros emocionados, os enfermeiros que há meses, há um ano praticamente, estão na linha de frente, fazem ali uma corrente na torcida para que tudo termine bem para esses pacientes. Pacientes que ainda não estão no estado grave, mas podem vir a precisar de oxigênio hoje ou amanhã ou daqui uns dias. Tomara que nem precisem, mas é uma doença sorrateira, é uma doença que a pessoa está bem agora às 5 horas da tarde e meia-noite pode mudar completamente, pode estar em coma, pode estar precisando de um ventilador. Por isso que nesse momento é preciso tirar essas pessoas que estão comprometidas com Covid, mas ainda têm capacidade de respirar normalmente, não tem tanto comprometimento pulmonar e abrir espaço, deixar leitos com oxigênio para as pessoas que precisem de oxigênio, que possam vir a precisar do respirador mecânico. Me traz, por favor, agora, do lado esquerdo, a reportagem da madrugada. Olha os flagrantes que os nossos repórteres acompanharam esta madrugada lá em Manaus. É uma reportagem exclusiva. Põe no ar. Pelo amor de Deus, meu pai. O desespero de quem se humilha por um atendimento médico. Cenas que se repetiram em várias unidades de saúde nessa madrugada. Um corre-corre para manter vivo quem se ama. Todos estão na mesma guerra, em busca de oxigênio. Foi noite de toque de recolher, ruas vazias e um clima pesado no ar. Segundo informações de funcionários daqui do local, 20 pacientes estão internados, todos com Covid-19. Ali ao fundo são os acompanhantes que precisam ficar aqui do lado de fora durante a madrugada toda. A noite foi de espera e angústia. Essa tem sido a vida de quem tem um parente internado com Covid. Percorri as unidades de saúde. Pelo caminho, encontrei barreiras da PM. Agora são exatamente 2 horas da manhã. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária, da 8ª SICOM, que fica aqui na Compensa, zona oeste de Manaus, montaram essa barreira aqui na entrada da ponte sobre o Rio Negro. Ninguém consegue passar para o outro lado para evitar justamente essa locomoção, essa movimentação por aqui.
que a gente pode observar também é que as ruas estão vazias aqui no entorno. Apesar de ser madrugada, às vezes há algum movimento, mas por conta do toque de recolher, não há ninguém aqui pelas ruas. É muito difícil ver um carro circulando aqui por esta área. Só moradores passavam para o outro lado da ponte. Afinal, tinham que voltar para casa. Movimento mesmo, só nas UBSs. Mais cedo, óbitos foram registrados aqui pela falta de oxigênio. A situação só não está pior porque durante a tarde o Corpo de Bombeiros veio deixar uns cilindros e agora há pouco também saiu um grupo que veio deixar oxigênio para as pessoas que continuam lutando pela vida aqui nesse SPA. Mas até que a ajuda chegasse, o estrago foi grande. Muitos morreram aqui, muitos ali estão ali atrás do hospital, morreram por falta disso aqui. Muita gente mais cedo morreu por falta de oxigênio. Mais cedo morreu aqui atrás, uma carneficina aqui dentro. Este rapaz se desdobrava para não deixar faltar o ar da própria mãe. Vocês estão trazendo por conta própria? Vocês estão pagando o próprio bolso? Pagando o próprio bolso, trazendo, porque os hospitais estão sem. Da agora, se não fosse isso aqui, minha mãe tinha falecido. Vocês estão conseguindo comprar onde exatamente? Olha, nós estamos comprando de qualquer lugar que a gente acha. Não tá fácil não. A gente está entrando, pesquisando pela internet, pesquisando pelos locais, indo, no caso, nas empresas, aceitando doação, pedindo dos amigos, divulgando, porque o assunto tá bem sério. Esse aí, você sabe para quanto tempo que dá, esse cilindro aí? Esse aqui para minha mãe dá em torno de 2 horas. Ou seja, enquanto você levar para lá, você vai ter que correr aqui do lado de fora. Vou correr para encher. Conseguir um botijão maior, não estão enchendo. Só estamos conseguindo encher os menores e assim, o preço tipo assim, 300% do valor a mais. Foi só o tempo de ir lá dentro e voltar com o cilindro vazio para ir em busca de um novo carregamento. Esse aí é o vazio? Esse aqui é o vazio que eu vou reencher. Se eu não conseguir reencher, ela fica sem respirar, porque ela vai utilizar agora o outro que eu acabei de levar para ela. Ela já não vai mais usar o do hospital, ela já vai usar esse que você acabou de levar. Já vai usar o que acabou de levar. E durante a madrugada, você acha que vai conseguir encher lá? A gente espera que sim, porque eles estavam enchendo só de 5 quilos, mas também tá muito difícil de encher mesmo. Tem uma fila grande lá? Muito grande, a fila é tipo ser atendido amanhã de manhã. Depois segui para outro ponto. Agora são exatamente 3 horas da manhã, segundo informações do pessoal que trabalha aqui no SPA e Policlínica da Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital amazonense. 32 pacientes estão internados neste local, todos com Covid-19. E mais uma vez, o mesmo dilema. O problema é oxigênio. Segundo eles, só há oxigênio para mais 2 horas e meia. E o que tem aqui ainda foi doação, ou seja, está todo mundo muito desesperado. Aqui encontrei uma das cenas mais desesperadoras. Pelo amor de Deus, ajuda meu pai. O pai dela foi atendido. Acabou colocado em uma cadeira de rodas. Quem está com um parente internado por aqui sabe que a qualquer hora a situação pode ficar irreversível. A unidade já informou que só tem mais de 2 horas de oxigênio e a gente já foi informado que se acabar, minha avó, infelizmente, vai ter que ir para o manual, né, que eles chamam de bambu. E se houver outro paciente mais novo, vão dar prioridade com a pessoa mais nova. Então a gente está numa situação desesperadora, não tem mais onde correr. Por isso, a correria pelo oxigênio. Em outros pontos de Manaus, encontrei a mesma situação. Agora são 4 horas da manhã, estou aqui no SPA do Galileia e o relato é o mesmo. A falta de oxigênio tem deixado as famílias desesperadas. Os pacientes que estão lá dentro só estão conseguindo respirar porque também aqui neste SPA veio um grupo fazer a doação de oxigênio. Não fosse isso, a situação estaria bem pior. Foi aqui que este vídeo acabou registrado. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Mas lá dentro o problema persiste. O nível de oxigênio é baixo. E algumas pessoas estão tendo que comprá-lo no distrito para que o paciente lá dentro
não fique sem respirar. Uma coisa tem acontecido com todas as famílias. Elas precisam comprar oxigênio. Decidi ir até a empresa onde os cilindros estavam sendo carregados. Agora são quase 5 horas da manhã, eu estou aqui na rua B do Distrito Industrial e olha só a fila de veículos que tem por aqui, a Polícia Militar mais uma vez presente. É aqui que as pessoas estão comprando o gás oxigênio. Deste local, elas levam para as unidades hospitalares, onde os parentes estão internados à espera do ar para respirar. A gente está desde as 6 horas aqui. E o senhor é qual da fila? 15º por aí, 15º, 16º. É difícil esperar, né? Com certeza. Até porque há uma preocupação. A gente não tem preocupação em esperar. Quem não pode esperar é o paciente lá, né? Olha, essas são imagens ao vivo na frente do hospital de enfermeiros, de médicos da linha de frente da guerra contra a Covid-19. Eles estão agora, eles tomam a rua de acesso do hospital. São pessoas que merecem todo o reconhecimento, carinho, amizade do povo brasileiro, porque esses são os nossos gigantes. O olhar de muitos emocionado, de tantos pacientes perdidos, de você ter de escolher entre a vida de um jovem ou a vida de um idoso, de você querer trabalhar, de você querer dar oxigênio para o seu paciente, mas você não ter o insumo necessário. Você precisar de material básico para trabalhar e você não ter isso à disposição. É muito difícil a situação dessas pessoas. Com o psicológico abalado, com o emocional extremamente abalado, eles pedem socorro para o povo brasileiro.